Cristo ressuscitou, aleluia. Sim, verdadeiramente ressuscitou, aleluia. Eu me alegro com você no início da nossa Páscoa, nessa segunda-feira da oitava de Páscoa, não, portanto, dia da ressurreição. E hoje a igreja nos dá como evangelho uma continuação do evangelho que nós ouvimos na noite da vigília pascal, segundo São Mateus. Então eu leio a partir do versículo 11, Mateus 28, 11. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram-lhe uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhe: dizei que os discípulos dele foram de noite e roubaram o seu corpo enquanto vós dormis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro, agiram de acordo com as instruções recebidas, e assim o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, a ressurreição de Cristo é a notícia mais revolucionária que poderia acontecer e que já aconteceu. Alguém que vence alguém muito poderoso, um rei deste mundo, um império, uma pessoa, alguma realidade, já é grandiosíssimo. Mas alguém que vence a morte, alguém que é mais forte do que a morte, não tem mais como impor medo sobre essas pessoas, né? E sobre aqueles que se unem a ele. Cristo venceu a morte e por isso nada e ninguém pode nos impor medo, né? Nada e ninguém pode nos impor nenhum limite, porque o Senhor está conosco. Agora, vejam que interessante, assim que Jesus ressuscita, o que acontece é que o mal inspira o coração de homens para que eles tentem negar a ressurreição, recebendo dinheiro, né, para negar a ressurreição. O mal sabe que já foi vencido e que é impossível, né, fazer apagar a verdade da ressurreição. Mas então ele trabalhará para esconder esta verdade dos outros, como aqui nós vimos. Deram dinheiro aos soldados dizendo: digam que roubaram o corpo dele, mas não que ele está vivo, porque senão tudo aquilo que nós queremos se acaba. Portanto, irmãos, o mal trabalha não para destruir a Cristo, porque não o pode. Mas agora o mal trabalha para tentar roubar do nosso coração a alegria de Cristo ressuscitado. Por isso, a alegria que Jesus exortava no início do evangelho de hoje, alegrai-vos, dizendo às mulheres, e depois não tenhais medo, são as duas grandes marcas dos que experimentaram a ressurreição. E vejam, a maior prova da ressurreição não é o túmulo vazio. A maior prova da ressurreição somos nós, aqueles a quem o ressuscitado encontrou no caminho e disse: alegrai-vos, não tenhais medo. Nós somos a maior prova da ressurreição. A igreja de Cristo, a sua divina esposa, tocada pela força da sua ressurreição, é o sinal que o mundo precisa para que nós, né, para que o mundo creia, e por isso o mal tentará roubar essa alegria de nós. Assim, irmãos, nós não podemos permitir que a nossa alegria seja roubada por nada e por ninguém. Ainda que se pague para roubar a nossa alegria, nós não permitiremos, porque foi o Senhor que nos deu. Portanto, irmãos, alegria, ânimo, esperança, o Senhor está vivo. E essa vida que o Senhor nos dá pode nos fazer recomeçar em cada instante, diante dos sofrimentos, das lutas, das provas, das angústias. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa esperança. Queria compartilhar com vocês, como tenho feito, e vou tentar fazê-lo sempre, porque os santos nos enriquecem, uma frase, um pensamento de São Gregório Nazianzeno, um dos padres da nossa igreja, um dos primeiros teólogos da fé, dizendo acerca de que nós não podemos nos separar de Cristo por nada, e que é unido a Ele que nós teremos a força da ressurreição. Veja que texto bonito e que esse texto ilumine o seu dia. Com Cristo eu compartilho tudo, de São Gregório. O espírito e o corpo, os cravos, mas também a ressurreição.
Cristo, és para mim pátria, força, glória, tudo. Ele é minha força, meu alento, o prêmio maravilhoso depois da corrida. É Ele quem me concede correr bem. Ele não é só o prêmio, mas Ele é a força que nos faz correr bem. Eu amo com o meu amor mais puro, porque Ele é fiel àqueles que o amam, muito mais do que nós podemos imaginar, de São Gregório. Por isso, irmãos, ainda que com lutas e provas, ainda que tantas coisas se levantem para que nós não amemos a nosso Senhor, sejamos fiéis a Ele com o amor mais puro, porque o seu amor, como nos ensina São Gregório, é muito maior do que o que nós podemos imaginar. Por isso, meus irmãos, o amor de Deus, fruto da ressurreição de Cristo, ele é maior do que o que a gente percebe. O que nós percebemos é uma pequena gota do oceano. Por isso, alegria. Expulsemos para longe o medo e não temamos o combate daquelas coisas que se levantam para nos tirar a nossa maior certeza da ressurreição. Porque se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Mas Cristo ressuscitou e por isso a esperança não decepciona. Deus lhe abençoe, santa e feliz Páscoa, e que venha sobre você e sua família a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.